Brigando com o microfone aqui, gente. Bom dia. Nós retornamos para Marcos. O tema de todas as exposições é o caminho do servo. E antes da gente recapitular o que nós tratamos semana passada com o Tiago, seria muito bom a gente tentar se situar dentro da geografia de Israel. Você lembra que, basicamente, até mais ou menos o capítulo 9 para 10, Jesus está na Galileia. Em alguns momentos, ele sai daquela região, indo, por exemplo, para Tiro, Sidom, para Decápolis, uma prévia do que virá depois, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja em Atos e os gentios são incluídos da igreja, e os gentios são incluídos na igreja onde eles estão, mas, e nós consideramos isso semana passada, Jesus agora se dirige a Jerusalém. E se nós estamos prestando atenção na narrativa, principalmente Marcos 9 e 10, nós já começamos a perceber que Jesus vai para Jerusalém, não para ser entronizado como o rei messiânico, o rei davídico, como os judeus da época dele esperavam, mas ele vem para ser glorificado, para usar a expressão do Evangelho de João, de uma outra forma, por meio da sua morte e ressurreição. Se você lembra de semana passada, Jesus ele entra no templo, ele entra em Jerusalém. Um ponto importante aí que o Tiago destacou é que as multidões que aclamam a sua chegada não são multidões que vivem em Jerusalém, são multidões que vivem ao redor da cidade, porque mais adiante, quando Jesus for julgado e aquelas pessoas ali na multidão clamarem não por Jesus, mas por Barrabás, aqueles não são os que receberam Jesus dando hosana, mas são os habitantes de Jerusalém. Você lembra que no culto da ressurreição nós falamos sobre o Gólgota e o jardim da tumba? Ele fica aqui fora, ok? Essa é a localização dele. Aqui é o templo, nós vamos falar bastante do templo hoje, a Fortaleza Antônia, onde a guarnição romana vivia, onde Pôncio Pilatos permanecia quando estava em Jerusalém. Aqui você tem Betânia, a cidade onde Jesus praticamente morava durante esse tempo, era a base dele, e o caminho de Betânia para Jerusalém dá em torno de 3, 4 quilômetros. Por isso que você vai ver na narrativa, Jesus, durante o dia em Jerusalém, depois ele se refugia em Betânia, e agora nós vamos ver em Marcos 12, 11, 12, Jesus saindo de Betânia e voltando para Jerusalém. São trechos pequenos, curtos, que Jesus faria aí em pouco tempo, uma caminhada rápida que ele faria para chegar a Jerusalém. Essa cidade aqui na época de Jesus, okay, o templo vai ser importante para a gente hoje. Indo avante, então, semana passada nós tratamos de 3 narrativas principais. A primeira, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele, caminhando ou sendo levado por um jumentinho, ele é aclamado pelos que o seguiam, dando hosana àquele que vem em nome do Senhor. Depois, nós temos a história da figueira, e como o Tiago destacou semana passada, a história da figueira ela faz um tipo de sanduíche entre a maldição e o resultado e a expulsão dos vendilhões do templo, quando Jesus ele manda embora aquelas pessoas que estavam negociando e vendendo pombos e outras bugigangas dentro do templo. Um ponto importante para a gente aqui é que a gente não deve achar que Jesus é alguém delicado naquele contexto ali, né? Alguém delicado ou muito sensível. Outros textos bíblicos vão dizer que Jesus usou um tipo de chicote que tinha pedaços de osso ou mesmo metal na ponta para expulsar aquelas pessoas do templo. Então, você não pode imaginar Jesus dizendo, olha, por favor, dá licença, essa é a casa do meu pai. Não, Jesus ele realmente estava furioso, batendo aquelas pessoas, machucando aquelas pessoas, chutando e levantando aquele monte de mesas ali, vendendo quinquilharias dentro do templo. Aquelas 3 histórias juntas, elas lembram, ou elas são um tipo de ação simbólica e profética, apresentando Jesus para Israel como seu verdadeiro rei. Só que, para aquele que conhece mais o Antigo Testamento, as 3 narrativas juntas também são um eco de Isaías 35, quando Deus vem para salvar Israel, Deus vem em direção a Israel para ser o seu libertador. Só que o que é surpreendente para nós aqui, e vale a pena depois com calma ler Malaquias 3, versos 1 a 6, é que esse Deus em Jesus Cristo, que Israel ansiava com tanta intensidade, ele vem não
com aquelas caricaturas de reinado e messiandade que os judeus nutriam. Um novo rei guerreiro, um libertador político, alguém que vai dar sentido para o que os judeus estão passando nas mãos de uma potestade estranha e estrangeira, né, o Império Romano, mas Jesus vem em julgamento. Jesus agora, ele cumpre em si mesmo a profecia de Malaquias que ele vem como Senhor para julgar. E o que nós vamos ver na longa narrativa que nós vamos tratar hoje de manhã, que vai do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 12, 44, basicamente encerrando um bloco grande aí do Evangelho de Marcos, é que Jesus, agora voltando ao templo, ele entra numa série de debates com as autoridades religiosas daquela época, com os líderes religiosos daquela época, e em cada um desses debates, Jesus afirma e reafirma o seu poder de ser o justo juiz. E é por isso que aqueles líderes religiosos, e a gente vê isso no verso 18 do capítulo 11, vão querer a prisão e a morte de Jesus, e eles vão estar todo o tempo conspirando para tentar matar o nosso Salvador. Ok, falando do templo então, você tem aqui uma imagem do templo, essa maquete está em Jerusalém, é uma maquete bem grande que você encontra em Jerusalém. Toda a narrativa que nós vamos ver hoje se passa dentro do templo. Todos os debates, os 5 debates que Jesus trava com os líderes religiosos da sua época, são travados dentro do templo. Na narrativa anterior, ele estava em Jerusalém, volta para Betânia. Agora a gente vai ver aí capítulo 11, verso 27, ele sai de Betânia, regressa a Jerusalém e ele entra no templo. Para você lembrar, isso é muito importante fixar, nós estamos vivendo no limiar de 2 eras aqui. A era antiga, calcada no Antigo Testamento, lembra que para a pessoa ser salva, o homem e mulher gentil ser salvo, ele precisa se dirigir a Israel, como uma entidade física, uma nação, ele precisa ir para Jerusalém, a cidade santa, a cidade que Deus escolheu para ser cultuado ali, mas não basta estar ligado à nação e à cidade, ele tem que entrar dentro do templo. É no templo que a sua relação com o Criador é mediada. É no templo que são feitos sacrifícios santos, aceitáveis a Deus, que vão, por assim dizer, cobrir o pecado desse fiel. Só que ele também precisa não só dos sacrifícios feitos no templo, mas ele precisa também da mediação do sacerdote. O sacerdote é um personagem essencial e vital nessa mediação. Todo o debate de Jesus no templo quer mostrar para a gente que essa estrutura da antiga aliança está passando. E a saída de cena da passagem bíblica aqui tem um toque de dramatismo para frisar isso. Mas ok, vamos ao templo aqui. Vamos voltar ao templo um pouquinho. Obrigado. Então, só para você se localizar aí. Quando nós lemos lá na tentação de Jesus no deserto, de Satanás levando Jesus ao pináculo do templo, esse aqui é o pináculo do templo, que é essa quinazinha aqui. Então Jesus é colocado aqui para ver toda a cidade de Jerusalém e toda a região ao redor. Só para você entender, Jerusalém fica num tipo de cume bem elevado, mais ou menos 700 metros acima do nível do mar em Israel. Então ali um lugar que domina toda aquela localidade. Ok, aqui você tem o Pórtico de Salomão, aqui é um tipo de entrada. E aqui você tem 2 pátios, o chamado Pátio dos Gentios. Os gentios podiam entrar no templo, mas enquanto eles não se circuncidassem, não se tornassem judeus, eles não podiam passar desse lugar. Quem lembra de Atos, Paulo vai ser preso nessa localidade, junto com um dos seus seguidores, porque se supunha que Paulo estava tentando introduzir esses seguidores nesse local aqui, que era reservado apenas para israelitas. Os israelitas tinham o privilégio de entrar nessa localidade. Aqui é a Torre Antônia, okay, onde ficava a guarnição romana em Jerusalém, ao lado do templo. Okay, o templo aqui. Só que tem alguns detalhes aí que a gente vai voltar na passagem. Esse lugarzinho aqui, ó, que você vê depois no slide com mais calma, é o átrio das mulheres. As mulheres que faziam parte da aliança de Deus com Israel, elas podiam entrar somente até aqui. Os homens podiam entrar ao redor desse edifício. Era um pátio reservado exclusivamente para eles. Só que à frente do edifício só podiam entrar sacerdotes. O edifício é chamado de Santo e dentro dele ficava o Santo dos Santos. E você lembra que quando Jesus morre, uma cortina é rasgada de alto a baixo. Essa cortina está lá dentro do Santos dos Santos. Toda a narrativa que a gente vai tratar hoje
está circunscrita a esse edifício gigantesco que era o chamado Templo de Herodes em Jerusalém. E Jesus vai estar debatendo justamente nessa região aqui e a narrativa termina com Jesus dando uma lição a respeito de uma viúva que está dentro daquela localidade. Então, vamos adiante aí. Eu não vou ler o texto todo, eu só quero destacar alguns pontos. Talvez ajude a gente a ter uma visão panorâmica de toda a passagem, ok? A passagem que vai de Marcos, capítulo 11, verso 27, até 12, verso 12, você tem todo um debate de Jesus sobre a sua autoridade. Jesus expulsa os vendilhões do templo baseado em que autoridade? Quem deu autoridade para Jesus fazer aquilo? Então, essa é a primeira parte aí da passagem. A segunda parte vai do capítulo 12 de Marcos, verso 13, até o verso 27. Um debate agora a respeito dos tributos dados ao imperador, a César. Aliás, verso 17, está errado aí, depois eu corrijo, ok? Então, do capítulo 12, versos 13 até o verso 17, um debate a respeito da autoridade de César. Nota, de um lado, a autoridade de Jesus é colocada em xeque, agora a autoridade do imperador, de um chefe que tem o poder sobre aquela região, é colocada em contraponto à autoridade divina e à própria autoridade de Jesus. O terceiro ponto vai do capítulo 12, versos 18 até o verso 27, agora sim, você tem um debate a respeito da ressurreição. E depois do verso 28 até o verso 44, um debate a respeito da messiandade, de quem é o verdadeiro Messias. Pois bem, então, primeiro debate aí. Uma questão importante, verso 27 do capítulo 11, nós vemos aí que Jesus regressa a Jerusalém. Então, o debate que nós consideramos semana passada ocorre num contexto. Jesus sai do templo, ele se refugia em Betânia, um tipo de quartel-general daquela região, e agora ele volta para Jerusalém. E enquanto ele está andando no templo, mesma localidade que ele limpou na narrativa que nós tratamos semana passada, nós começamos a ver agora que os líderes religiosos começam a se cercar de Jesus para confrontá-lo. E se você notar na passagem, verso 27, verso 13 do capítulo 12, verso 18 do capítulo 12, depois verso 28 do capítulo 12, em cada um desses momentos, vários líderes religiosos, vários intérpretes diferentes da lei, eles se ajuntam para tentar confrontar Jesus. Nesse primeiro momento, então, se reúnem aí os sacerdotes, aqueles que mediavam o sagrado com a nação de Israel, aqueles que faziam sacrifícios para aplacar a ira de Deus contra a nação de Israel, e junto com eles você tem os escribas. Nós já topamos com os escribas o passado aqui. Os escribas eram aqueles que eram os doutores, os verdadeiros doutos, que tinham o privilégio, mas também o monopólio da interpretação da lei. Eles, por assim dizer, é que detinham a verdadeira interpretação da lei. Então esses dois grupos, sacerdotes e escribas e outros líderes religiosos, se aproximam de Jesus e eles fazem duas perguntas a Jesus. E as duas perguntas, elas se complementam, elas têm a ver com a autoridade de Jesus. Quem deu autoridade, ou usando a linguagem nossa moderna, né? Quem deu moral para Jesus para ele tentar limpar esse templo? Quem é ele? Aqui você tem sacerdotes, aqueles que mediam Yahvé com toda a nação, você tem aqueles que têm o monopólio da interpretação da lei, que têm a interpretação correta, autorizada da lei, eles estão confrontando esse homem que vem de uma pequena cidade de Belém, que eles confundem ser Nazaré. Quem que é ele, afinal? Quem que deu autoridade para ele? Jesus não responde a eles diretamente. Jesus propõe uma única pergunta para eles que deixa eles completamente embaraçados. E a pergunta é bem simples. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Aqueles líderes ali, eles simplesmente preferem não responder, porque eles são colocados diante de dilema que o próprio texto explica isso. Se eles dizem que o batismo de João vem de Deus, a questão é por que eles não se batizaram também? Por que eles não se entenderam como pecadores carentes daquele batismo? Se eles disserem que o batismo de João é invenção do próprio João, João era uma pessoa inventando a mensagem, um tipo de batismo de purificação, ok, o risco é eles apanharem da multidão dentro do templo, serem surrados impiedosamente dentro do templo pelo que eles estavam falando ali. Eles simplesmente travam, mas o ponto importante para nós aqui é a repetição da expressão respondei-me no verso 29 e no verso 30.
Marcos aqui, ele não apenas retrata um diálogo de Jesus sendo confrontado com aqueles líderes religiosos, sacerdotes, os escribas, mas na estrutura de Marcos aqui, ele exige de nós uma resposta sobre quem é de fato Jesus e a fonte da autoridade dele. Gente, até agora nós temos visto um homem espetacular fazendo atos e sinais que só Deus pode fazer. Desde as páginas de abertura de Marcos, nós temos Jesus curando, expulsando demônios, dando ordem para os elementos da criação. Como um homem pode fazer isso? Alguém pode dizer a respeito de Jesus que ele é um profeta, como os islamitas, os muçulmanos dizem que ele é um exaltado profeta, mas nós que conhecemos o Antigo Testamento, a gente sabe que já outros profetas entraram em cena. Deus levantou outros profetas do passado, mas que outro profeta fez as obras que Jesus fez? Nenhum, porque somente alguém que tem autoridade da parte de Deus, alguém que é Deus de fato, pode fazer as obras que Jesus faz aqui. Então, Marcos exige da gente uma resposta. De onde vem a autoridade de Jesus? Para nós aqui, será que nós sabemos que a autoridade de Jesus vem do próprio Deus? O que Jesus faz, o que Jesus fala, vem do próprio Deus? A gente não tem o direito de ficar neutro nessa história. A gente não pode simplesmente se evadir de responder a própria pergunta de Jesus, respondei-me, de quem é a minha autoridade? E o engraçado aqui da passagem, verso 32, é que sacerdotes, escribas, tão arrogantes, tão cheios de si, se vendo como pessoas tão importantes dentro da estrutura religiosa de Israel nessa época, eles temem o povo, eles têm medo do povo. Eles vão dizer para Jesus, não sabemos, uma óbvia mentira, porque eles foram pegos na própria armadilha que eles tentaram montar para Jesus, e Jesus se recusa a dizer a fonte da sua autoridade. Ele se oculta para aqueles homens. Eles estão com o coração duro, vão permanecer com o coração endurecido. Só que a passagem não termina aí, Jesus conta uma parábola e uma metáfora. E a gente precisa distinguir ambas aqui. E eu vou ler agora essa seção, porque para mim é a seção central de todo o texto aqui. Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas dominando, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhe ainda um, seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Aí tem a metáfora agora. Nunca lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Procuraram então prendê-lo. E olha de novo aí. Mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles e deixando retiraram-se. Aqui a gente tem que visualizar uma vinha. Avança um pouquinho aí. Isso aqui é um vinhedo na região sul de Israel, Zikron Yaakov, bem bonitinho aqui, a plantação toda trabalhadinha. O texto narra basicamente isso aí. O texto fala de um homem plantando essa vinha, fazendo uma cerca ao redor dela, cavando um tanque duplo para colocar as uvas ali, pisar, espremer aquelas uvas para do sumo, nós termos, ou sair dali vinho. Ele fala que ele armou um edifício, um tipo de torre da vigia, para que servos pudessem ficar ali em cima, vigiando aquele local, para aquele local não ser vandalizado ou assaltado, ou bichos entrarem ali e destruírem a vinha que Deus plantou. Vamos avançar mais um pouquinho aí. Aqui você tem uma chave para parábola e depois para metáfora. É interessante que Jesus começa usando uma imagem do campo para imediatamente mudar para a imagem da arquitetura, da construção. A imagem do campo é uma parábola, depois ele muda a figura de linguagem para uma metáfora. Mas só para a gente entender aqui, e para a gente até saber o porquê da reação daqueles líderes religiosos no verso
12, nós temos o homem que plantou a vinha como Deus. Esse aqui é o ponto principal. Deus é que planta aquela vinha. Aqueles judeus piedosos ouvindo Jesus, imediatamente lembrariam de Isaías capítulo 5, versos 1 a 7, quando Israel é retratado como a vinha que o Senhor plantou e cuidou e protegeu. A vinha é o povo judeu, ok? Então, o homem que plantou a vinha é Deus, a vinha é o povo judeu. Só que Jesus não quer tratar aqui do povo judeu. Ele quer tratar dos agricultores que arrendaram aquele campo. E os agricultores que arrendaram aquele campo são os líderes religiosos, são os sacerdotes, são os escribas, aqueles que estavam assediando Jesus e provocando a debate. Os servos são os profetas, e essa é a expressão que é usada no Antigo Testamento para os vários profetas que Deus envia para essa vinha, para lembrar a vinha do seu plantador, aquele que plantou. O Filho amado é Jesus, o Filho de Deus, e a gente tem que lembrar que já 2 vezes do Evangelho, Deus chama Jesus de seu Filho amado, no batismo e na transfiguração. A morte do Filho é a morte de Jesus que aconteceria, e a imagem é até gráfica e profética, quer dizer, Jesus vai ser morto e jogado para fora da vinha. Se você lembra do mapa de Jerusalém, o Gólgota e a tumba ficam fora de Jerusalém, fora da cidade. A morte dos lavradores é o juízo de Deus sobre os sacerdotes. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: acabou o tempo de vocês. Nós estamos aqui no limiar de uma nova era, uma nova aliança que irrompe nessa história. O tempo de vocês acabou. E o Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos aí por volta de 50 depois de Cristo. Em 66 depois de Cristo, os judeus começam uma revolução, uma rebelião contra Roma, e ainda que eles lutem bravamente, o final da rebelião é a destruição da Judéia como uma província romana e a própria destruição de Jerusalém, a própria destruição do templo. É famoso o Arco do Triunfo de Tito em Roma, em que retrata soldados romanos levando a Arca da Aliança para dentro de Roma. Jerusalém é completamente destruída em 70 depois de Cristo e a classe sacerdotal é destruída junto com Jerusalém. Ela deixa de ser vital, importante para a nação. E Jesus fala de dar a vinha para outros depois que Jerusalém e o templo forem destruídos, forem simplesmente levados embora da história. A ideia é que a liderança vai mudar, a vinha vai receber novos líderes. E aí Jesus não explica esse ponto, mas ele imediatamente muda agora para uma figura de linguagem da construção. Ele fala da pedra angular, e aqui a gente tem que tomar cuidado. A pedra angular não é o fundamento, como a gente costuma pensar, às vezes lendo rapidamente o texto. Era muito comum na arquitetura helênica você ter arcos construídos. Então os arquitetos, os construtores ou pedreiros iam colocando pedra sobre pedra e elas faziam um tipo de arco. Só que você tinha bem no centro desse arco uma pedra lavrada mais ou menos nesse formato, que ela sustentava os 2 lados do arco. Essa é a pedra angular. O ponto de Jesus aqui é que ele é essa pedra angular que sustenta agora 2 etnias diferentes numa mesma vinha. Ele sustenta gentios e judeus numa mesma vinha. Ambos agora são convidados a fazer parte dessa nova vinha. E ele, Jesus, é o novo líder, ele que é o Filho amado, ele agora é o novo líder dessa vinha, ele que cuida dessa vinha, usando outros servos também. Então, o grande ponto para nós aqui é que Jesus ele exige da gente uma resposta. Respondei-me. Bora, responde para mim. De quem vem a minha autoridade? A autoridade de Jesus vem do próprio Deus. É Deus que enviou o seu amado Filho para nós. E se nós resistirmos a ele, como os sacerdotes da vinha, eles serão destruídos, a vinha será dada a outros e ele permanece como essa pedra angular, essa pedra que sustenta todo o edifício, todo o pórtico sustentado para essa pedra angular. Quem é Jesus para nós? Nós reconhecemos que ele de fato recebeu a autoridade de Deus. Se ele de fato recebeu a autoridade de Deus, nós estamos de fato respondendo ele apropriadamente, servindo, colocando nossa vida completamente debaixo do comando de Jesus Cristo? Esse é o primeiro ponto da passagem. A autoridade de Jesus é colocada em questão.
e ele, nesse debate, ele dá literalmente um checkmate naqueles sacerdotes, naqueles profetas, lembrando que a autoridade que ele tem provém de Deus, e Deus o colocou como a pedra angular. Se você notar, essa não vai ser a primeira vez que o Antigo Testamento vai ser citado para vindicar essa posição de Jesus. O texto citado aqui é Salmo 118, versos 22 e 23, talvez um dos textos bíblicos do Antigo Testamento mais usados no Novo Testamento para se referir a Jesus Cristo. Jesus como a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que Deus mesmo colocou naquele lugar. Isso é algo maravilhoso diante dos nossos olhos. Então, nessa primeira parte, nós somos chamados, no meio desse debate, a responder a Jesus e reconhecer que a autoridade que ele tem provém de Deus. Ele não fala por si mesmo, ele fala seguindo o comando de Deus, ele fala seguindo as ordens de Deus, e nós somos chamados a nos colocar debaixo da sua autoridade. Aí, um outro grupo entra no jogo aqui. Então, o primeiro grupo que tenta debater com Jesus são sacerdotes e escribas, e agora dois grupos diferentes e antagônicos vêm forçar um debate com Jesus. O primeiro debate é basicamente bíblico-doutrinal, e agora o segundo debate é basicamente político. Os fariseus eram aqueles seguidores de Yahvé que tinham a visão mais estrita possível a respeito do caminho da salvação. A palavra fariseus pode ser traduzida como os puros. Eles amavam todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. Isso é importante para o grupo que vai entrar daqui a pouco no cenário aqui. Eles tentavam seguir cada prescrição do Antigo Testamento. Eles eram exímios em interpretar a lei em minúcias, e nós já travamos contato com eles aqui. Mas os herodianos são um grupo à parte. Eles basicamente tinham sua base na Galileia, e Jesus já nos acautelou do fermento dos herodianos. São aqueles que não só seguem a casa de Herodes, que era o rei da Galileia, a região ao norte da Judéia, um tipo de província autônoma, tolerada pelos romanos ou suportada pelos romanos, mas a visão deles era basicamente política. Eles não tinham nenhum interesse espiritual, não tinham nenhum interesse na palavra de Deus do Antigo Testamento. Toda a visão deles de mundo era calcada em política. Eram os políticos, mais ou menos como os políticos que nós temos no dia de hoje, pragmáticos, violentos, com uma agenda toda pessoal. Esses dois grupos completamente antagônicos, um grupo que esperava o Messias, os fariseus, um grupo estrito na sua busca pelo cumprimento da lei, e outro grupo com uma visão, a gente poderia dizer hoje, totalmente secularizada, totalmente focada na redenção política. Eles se unem agora. E eles se unem para tentar colocar Jesus numa armadilha. Verso 14 vai dizer que eles se aproximam de Jesus bajulando-o. Olha só as expressões que eles usam para se referir a Jesus. Quase crentes. Quase. Mas Jesus vai dizer que eles são hipócritas. Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Como é que é? Aleluia, né? Quase crente. Mas o verso seguinte vai dizer que Jesus percebeu a hipocrisia deles, percebeu que por trás dessa declaração tão bonita, que é uma declaração bonita, o que você tem é nada, uma casca vazia, corações vazios, gente impenitente, gente malvada, impiedosa. E eles propõem, de novo, uma armadilha para Jesus. É correto pagar o tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar esse tributo? Avança um quadro aí. Aqui você tem um denário romano que circulava na Judéia no começo do primeiro século depois de Cristo. Só para você entender, por causa dos escrúpulos dos judeus, que tinham aversão a qualquer representação do sagrado, as tropas romanas na Judéia não desfilavam com seus estandartes, com suas águias imperiais, aquelas mãozinhas do sacramento, do juramento, as medalhas que os centuriões ganhavam eram escrupulosamente cobertas com mantos, e as moedas que circulavam na Judéia nessa época não tinham o desenho do imperador, a esfinge. Então, no dia a dia, o romano dominava a Judéia, mas a opressão romana e os deuses romanos eram escrupulosamente colocados ou afastados do cenário público. Mas havia um tributo que era pago anualmente por todo adulto, homem e mulher.
Esse tributo era pago ao imperador, um tipo de imposto dado diretamente ao imperador. Para pagar esse imposto era necessário usar essa moeda. Aqui você tem o Tibério César ali do lado. Vamos estar aqui. Aqui é o Tibério César. Aqui está escrito Tibério César, filho do divino Augusto. Um tipo de declaração que causaria arrepios e repulsa num judeu, porque a moeda celebra o pai adotivo de Tibério, o imperador Otávio Augusto, como divindade, como Deus. Isso seria blasfemo para o judeu piedoso. E do outro lado está dizendo que ele é o sacerdote máximo, e aqui você tem a divindade do panteão romano. O judeu, então, uma vez por ano, ele tinha que pegar essa moeda com muito escrúpulo e levar no seu lugar lá de origem, na sua cidade de nascimento, e pagar esse imposto para o imperador. Pode voltar ao ponto anterior. Os judeus detestavam tanto esse imposto que logo que ele foi estabelecido, mais ou menos 6 depois de Cristo, no ano 6 depois do nascimento de Cristo, um homem, eu coloquei no quadro o nome dele, Judas o Galileu, ele é referenciado em Atos 5:37, e libera uma rebelião contra Roma e acaba sendo esmagado. Sua rebelião é simplesmente destruída pelo Império Romano, pelo poder do Império Romano. Mas o ponto aqui é, os judeus, ou melhor, desculpa, os líderes religiosos, esses dois grupos aí, fariseus e herodianos, eles colocam de novo Jesus numa cilada. A cilada é simples. Se Jesus concordasse em pagar tributos a César, os judeus que estão escutando ele ali, gente simples, piedosa, mas que ama profundamente a sua nação, repudiaria Jesus como alguém que simplesmente busca o favor do império. Se Jesus se nega a pagar, tanto os fariseus como os herodianos correriam para o procurador e diriam: olha, a gente tem um mestre propagando sedição, rebelião, revolução dentro do templo, ele tem que ser morto. E aí eles simplesmente lavam a mão, eles vão deixar o império fazer o trabalho sujo que eles estão doidos para fazer, que é prender e matar Jesus. Mais uma vez, Jesus, de forma brilhante, responde de uma forma que literalmente desconcerta esses dois grupos de líderes religiosos. A sua resposta é famosa. Ele pede para ver a moeda, esse denário, ele pega o denário, pergunta de quem é a imagem do denário, eles vão dizer que a imagem do denário é do imperador, é de Tibério, então ok, essa moeda pertence ao imperador. Então a resposta dele é: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O ponto de Jesus aqui é bem simples. Nós temos, por assim dizer, duas cidadanias. Se nós aferimos benefícios da cidadania que temos aqui na Terra, nada mais justo, pelo bem comum, que a gente devolva a segurança que nós recebemos em tributos ou em termos de tributos. Por mais que os judeus não gostassem de estarem debaixo do tacão romano, Roma trouxe paz para o mundo mediterrâneo. O pagamento de tributo é o mínimo que eles podem fazer para a manutenção desse ambiente de paz, que, como Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, é a plenitude do tempo, o momento propício que Deus criou na história para que o Messias viesse e sua mensagem propagasse, ou se fosse propagada por todo aquele ambiente. Mas Jesus, ele não para falando apenas das responsabilidades que nós temos para com César. Ele diz que a gente tem que dar a Deus o que é de Deus. Aqueles que se colocam debaixo da autoridade de Jesus estão provando aqui e agora uma renovação da imagem ao qual foram criados. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Então, nossa imagem, o que nós somos, pertence somente a Deus. O ponto de Jesus é: a gente tem que entregar a César o que pertence a César. Mas o que é de Deus, a gente reconsagra, a gente entrega para Deus. Se César exige da gente algo que deve ser dado só a Deus, então nós desobedecemos a César, nós não oferecemos a César aquilo que ele exige, mas que não lhe é por direito. Em outras palavras, a gente é proibido aqui de adorar pessoas, partidos ou Estado. A gente é chamado a adorar só Deus por meio de Jesus Cristo. A confiança do cristão, mais uma vez, é colocada diante de nós aqui. A confiança do cristão não é colocada na estrutura política. A política não redime. Só Deus, por meio de seu Messias, Jesus, é que redime. Jesus aqui se coloca, então, como aquele que interpreta o mundo, interpreta a realidade. Não há uma área da criação que não esteja debaixo do comando de Cristo,
ou para o qual Cristo não tem algum tipo de interpretação ou palavra autorizada para nos dar. Então, mesmo no campo político, a gente também não é deixado, por assim dizer, ao Deus dará. A gente não é entregue às nossas próprias opiniões, ou especulações, ou partidos, ou anseios. Até mesmo na esfera política, Deus tem uma palavra para nos dar, e a gente é chamado agora, primeiro, reconhecer que a autoridade de Cristo vem de Deus. E segundo, reconhecer que aquele que recebeu a autoridade de Deus também tem o poder de interpretar o mundo, de interpretar a realidade, interpretar mesmo as relações políticas, sociais, econômicas, e nós nos colocamos debaixo da autoridade de Jesus para tentar ver o mundo a partir da perspectiva do próprio Jesus. Então esse é o segundo debate. E aí nós temos agora um terceiro debate, que vai do verso 18 do capítulo 12 de Marcos até o verso 27. E quando a gente começa a entender esse debate, é um tipo de conversa sem nexo, sem pé nem cabeça. Aqui entra um outro grupo religioso, os saduceus. Nós já vimos aí sacerdotes e escribas se unindo contra Jesus, herodianos e fariseus se unindo contra Jesus, e agora vem os saduceus. Os saduceus eram aqueles religiosos mais ricos na Judéia, nessa época. Eles têm o poder no chamado Sinédrio, que era um corpo governante que dirigia áreas administrativas na Judéia. O Império Romano, por assim dizer, dava alguma liberdade para esse corpo governante, mas eles têm dois pontos importantes para a gente destacar aqui. E um deles é dito no texto, o outro não. Primeiro, ainda que religiosos e ainda que vivendo à luz da religião, à sombra da religião, eles tinham uma visão basicamente racionalista da fé. Eles não criam na ressurreição do corpo, eles não criam que Deus ressuscitaria mortos. Alguns intérpretes vão dizer, inclusive, que o jeito materialista deles, todo focado em disputas de poder, em comando do templo, em comando de questões administrativas, tem a ver com isso. Já que não há outra realidade, já que não há um porvir, então vamos tentar viver essa vida da melhor forma possível, porque essa é a única vida que a gente tem. Mas eles não criam na ressurreição, em parte também, porque diferente dos fariseus, que aceitavam todo o Antigo Testamento como palavra inspirada, eles só aceitavam o Pentateuco como palavra inspirada. Só o Pentateuco era a base de fé deles. Então, num debate com os fariseus sobre, por exemplo, o tema da ressurreição, os fariseus provavelmente iam se apoiar em profetas, iam se apoiar em alguns salmos, para mostrar que já no Antigo Testamento é uma doutrina da ressurreição do corpo, de que aqueles que temem a Deus e creem em Deus, estão debaixo de aliança com Deus, eles vão reviver, vão voltar à vida no último dia. E aí os saduceus, a resposta seria, não, mas os escritos, os profetas não são inspirados, só o Pentateuco é inspirado, e logo o Pentateuco não ensina a ressurreição, aparentemente, então nós não aceitamos o dogma da ressurreição. E eles querem agora colocar Jesus, mais uma vez, numa situação vexosa, numa situação de constrangimento. Baseado na lei do levirato, que nós encontramos em Deuteronômio 25, versos 5 a 6, eles vão propor uma história absurda para Jesus, uma história tosca. A lei do levirato rezava que a viúva, para que ela pudesse preservar a linhagem, ela deveria casar com o irmão do falecido. E dessa forma, preservaria-se a linhagem dela. Isso é ensinado no Antigo Testamento. E a história deles é tosca. O que eles querem é colocar Jesus numa sinuca de bico, apelando para o Pentateuco, esperando que Jesus não tenha um argumento baseado no Pentateuco para rebatê-los. A história que eles contam é o seguinte: uma mulher casa e fica viúva. Ela tem que casar com o irmão daquele que morreu. E ela casa a segunda vez. E ela fica viúva de novo. Ela tem que casar com um outro irmão, terceiro cunhado. E o cunhado morre, assim sucessivamente, até ela completar 7 casamentos. E o que? Na eternidade, ela vai estar casada com quem, afinal? Essa é a história que eles propõem para Jesus aqui. E Jesus aqui é curto e grosso, e ele reserva algumas palavras bem duras para esse grupo de religiosos aqui. Primeiro, ele vai dizer, isso aqui deveria soar como uma bufetada para aqueles homens, que eles não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Verso 25, ele vai dizer para aqueles homens que eles não entenderam o ensino da ressurreição do corpo como já presente nas páginas do Antigo Testamento. Na ressurreição do corpo, nós somos levados para uma realidade em que, se de um lado alguns elementos de continuidade com essa realidade,
nós vamos nos reconhecer, vamos ter memória, nós vamos ter corpos físicos. Do outro lado, elementos de descontinuidade. Esses corpos serão glorificados. Eles terão um poder que nós agora não temos. Eles não terão limites que agora nós temos. E na eternidade, onde não há mais tempo, não vai haver necessidade de casamento e procriação. Logo, seremos todos irmãos e irmãs naquela nova realidade, naquela nova era, na eternidade, quando a história terminar. Então, no verso 25, Jesus ele mostra que eles desconhecem qual é o ensino do Antigo Testamento quanto à ressurreição. Mas ele vai além. Lembra que os saduceus, eles são expertos nos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para eles, só os 5 livros são inspirados. E para eles, supostamente, esses livros da Bíblia não ensinam a ressurreição. Não é que Jesus saca desses livros da Bíblia, talvez uma das declarações mais importantes de toda a Escritura, um texto prova para mostrar que há, de fato, a ressurreição dentre os mortos. Ele remete a gente ao incidente da sarça ardente, quando Yahvé, Deus, pessoalmente se encontra com Moisés no deserto, na sarça que queimava e não era consumida. E ele vai usar as expressões que Deus usa para se dirigir para Moisés como prova de que há uma ressurreição de fato. O dito é: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Toda expressão é dada no tempo presente. A ideia que Moisés queria comunicar, que Yahvé queria comunicar a Moisés, e a ideia que Jesus quer comunicar aos seus interlocutores é que no tempo presente, Deus está se banqueteando com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Toda passagem aqui pressupõe não apenas que eles estão nesse momento diante de Yahvé, mas ao citar os nomes dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, isso também pressupõe que há um mútuo conhecimento entre eles, há diálogo e memória preservada entre eles, e eles estão se banqueteando com o Senhor da realidade, com o único Deus, aquele que é o Eu Sou. O verso 27 é muito forte. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então Jesus aqui está explicando a passagem, colocando para aqueles saduceus, usando os textos próprios dos saduceus, que os saduceus se compraziam, tanto gostavam, tentando mostrar para aqueles saduceus que o ensino da Sagrada Escritura é que há um porvir, há uma vida eterna. E nessa vida eterna, aqueles que descansaram com Deus, eles estarão se banqueteando com Deus por toda a eternidade. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Jesus aqui se coloca como aquele que tem, ou como aquele verdadeiro intérprete da Sagrada Escritura. Se de um lado a autoridade que ele tem é dada por Deus, do outro lado ele é o intérprete da realidade, ele também se apresenta aqui como aquele que de fato interpreta verdadeiramente a Sagrada Escritura. E nós interpretamos corretamente a Sagrada Escritura quando lemos a Escritura por meio de Jesus Cristo. Voltando à passagem, Jesus reserva palavras muito duras, muito fortes aos saduceus. Primeiro, verso 24, ele os ridiculariza, não há outra forma de ver essa passagem aqui. Ele expõe aqueles líderes religiosos, ricos, opulentos, arrogantes, dominando o templo, como gente que não conhece nem a Bíblia, muito menos o poder de Deus. Eles não reconhecem que a Escritura ensina a ressurreição e que Deus tem poder de efetuar também a ressurreição. E aí no final ele diz: grande é o vosso erro. Por isso que querem matar Jesus. Por isso que aqueles líderes odeiam Jesus e estão loucos para arrumar alguma armadilha para assassiná-lo. Jesus os confronta, porque eles não conseguem ler a Sagrada Escritura, reconhecendo sua autoridade e reconhecendo como derradeiro intérprete da Escritura, eles vão laborar em erro. O que espanta a gente é que 2000 anos depois nós continuamos ouvindo erros a respeito da interpretação da Escritura, até mesmo heresias absurdas a respeito da interpretação da Escritura. Mas por que esses erros e heresias surgem no nosso meio? Porque nós não nos colocamos debaixo da autoridade de Cristo,
nós não reconhecemos que Ele é que tem a autoridade dada pelo Pai, nós não reconhecemos que Jesus é o intérprete derradeiro da realidade, nós não reconhecemos que Jesus é o intérprete derradeiro da Sagrada Escritura. Nós lemos a Bíblia para encontrar Jesus nela e nós lemos a Bíblia com Jesus para entender, de fato, a mensagem mais profunda da Sagrada Escritura. Grande é o vosso erro. Quando nós tentamos ler a Sagrada Escritura sem Jesus, descartando Jesus como fiel intérprete dela, nós vamos laborar em erro, às vezes até mesmo em heresias grosseiras, e heresia não conduz a gente para o caminho da salvação, para o caminho do reino. E a última história, versos 28 a 44, poderia até entrar como um tipo de alívio para todo esse drama aqui. Até agora, só debates, só confronto. No primeiro debate, Jesus é provocado a falar da sua autoridade por sacerdotes e escribas. No segundo debate, fariseus e herodianos o provocam a respeito do tributo e da questão da autoridade política. Depois, saduceus o provocam sobre a vida do além. E agora se aproxima um escriba. Esse escriba está ouvindo o debate. E, irmãos, irmãs, o debate ali não devia ser um debate gentil e um debate acalorado. As palavras são cortantes aqui, são rascantes. E aquele escriba se aproxima de Jesus. E o texto diz que aquele escriba percebeu que Jesus havia respondido bem. Me parece que essa expressão se aplica a tudo que a gente tratou até agora. Aquele escriba entendeu que Jesus vindicou sua autoridade de forma forte, de forma convincente. Jesus ele tem uma palavra balizada para as nossas relações com os poderes terrenos. Jesus tem uma palavra também para o mundo vindouro e para o porvir. E ele pergunta para Jesus, a pergunta é simples, qual o principal de todos os mandamentos? E Jesus usa duas passagens bíblicas do Antigo Testamento para resumir o maior mandamento. Primeiro ele usa o que a gente chama de Shema, o judeu piedoso chama de Shema, ouve Israel. Ele cita aqui Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Esse é o primeiro mandamento. Toda a lei, todos os comandos de Deus do Antigo Testamento são resumidos nessa passagem singela. O alvo da lei é que a gente ame a Deus com todo o nosso ser, que a gente se entregue a Deus com tudo que a gente é. Mas fluindo desse mandamento, baseado em Levítico 19, 18, nós temos um segundo mandamento. O primeiro é o mais importante, mas o segundo decorre desse primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei. E aí o texto vai dizer que o escriba lhe disse, muito bem, mestre, não há um toque de bajulação aqui. É bem diferente do que a gente viu no verso 14 do capítulo 12. Esse homem não está bajulando Jesus. A narrativa aqui estabelece um contraste muito forte entre esse homem, esse escriba, que se aproxima de Jesus de forma respeitosa, que quer ouvir a Jesus de todos os outros líderes religiosos. Ainda que Jesus, na sua parábola, tenha condenado os líderes religiosos, isto é, eles perderão o seu direito à vinha, ainda há espaços para a salvação de alguns dentro dessa classe de líderes religiosos. E a resposta do escriba é bonita. Ele está citando aqui 1 Samuel 15, verso 22, Oséias 6,6. Ele vai dizer que é verdade que só há um único Deus, além dele não há outro. A gente deve amar esse Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, amar o próximo como a si mesmo, e ele cita 1 Samuel, porque isso vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Gente, ele está dizendo isso dentro do templo. Nota que nós estamos aqui bem no limiar de uma mudança no trato de Deus com o seu povo. Antes era necessário que o gentio, aparentemente todos nós aqui, se não houver descendente de judeus aqui, era necessário ir para a Judeia ou ir para Israel, seguir para Jerusalém, adentrar o templo, buscar a intermediação dos sacerdotes, depender de sacrifícios. Agora, dentro desse templo, toda essa estrutura é colocada em xeque. E até mesmo um douto da lei, um escriba, aquele que tem o monopólio da interpretação da escritura sagrada do Antigo Testamento, ele vai dizer que esse mandamento, como resumido por Jesus, amar a Deus sobre tudo, sobre todos, a Deus que é o único e ao próximo como a si mesmo, isso vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios feitos naquele lugar. O verso 34 é estranho.
Jesus vai dizer que esse homem não está longe do reino de Deus. O texto não diz o que aconteceu com ele, o texto não diz se ele reconhece Jesus como o rei messiânico. O reino já veio, mas ainda vai ser instaurado na sua morte e ressurreição. Mas o fato é, o texto exige uma resposta da gente. Se a gente entende que sacrifícios e holocaustos passaram, será que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Será que nós já estamos entrando no reino, nós já fazemos parte do reino por causa do nosso amor a Deus, nosso amor ao próximo? E aí nós temos 3 histórias em sequência para encerrar essa passagem, essa sessão. Versos 33 a 37, Jesus agora domina a conversa. Até então, Jesus está sendo questionado. Agora, ele questiona. Mas ele não questiona os líderes religiosos. Ele pergunta ao povo. Ele faz uma pergunta ao povo. Como os escribas podem dizer que Cristo é o filho de Davi? Você lembra que o cego de Jericó, no capítulo 10, verso 47, chama de Jesus de filho de Davi. A ideia aqui é que o Messias, ele vem da linhagem davídica. Ele vai ser um rei como Davi foi, um homem de guerra, um homem que vai expandir ou vai libertar os israelitas do seu jugo, do jugo ao império, e vai expandir as fronteiras de Israel como Davi fez. Vai tornar Israel uma potência de novo da balança política nos embates políticos do Mediterrâneo do primeiro século. Mas Jesus cita de novo o Antigo Testamento, cita de novo o Salmo. Capítulo 12, verso 10, ele cita o Salmo 118, aqui ele cita o Salmo 110, verso 1. Ambas as passagens eram reputadas pelos rabinos, pelos líderes religiosos dessa época, como textos messiânicos, textos que falavam do Messias. E o texto, verso 36, diz: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Isso é importante. Ele debateu com os saduceus, que entendiam que os salmos não eram inspirados. Jesus está vindicando a inspiração dos salmos aqui nesse debate. Ele está dizendo que o que Davi registrou, o poema, foi soprado, foi dado pelo próprio Espírito, é tão inspirado quanto o que foi dito a Moisés lá no Êxodo. E ele cita o Salmo. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor. Meu Senhor de quem? Na interpretação de Jesus, e a gente já viu que ele é que interpreta corretamente a Escritura, e a gente só interpreta a Escritura corretamente quando se coloca debaixo da autoridade de Jesus. Na interpretação de Jesus, Davi tem uma visão de Yahvé e uma visão de Jesus, e um diálogo entre ambos. O Senhor, Yahvé, Deus, diz a Jesus, ao meu Senhor, ao Senhor de Davi: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí Jesus arremata como verdadeiro intérprete da Escritura. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Então, o dito que Jesus é filho de Davi é um título importante para Jesus, mas não é o título mais importante de Jesus. O título mais importante de Jesus é Senhor. Ele é um com Deus, ele partilha da glória divina. Ele, como Messias, ele é homem. E a gente já tem visto no Evangelho de Marcos que Jesus é um homem verdadeiro, mas ele também é completamente Deus, partilhando da glória de Deus e tendo um diálogo de igual com o próprio Deus. Ele é um com Yahvé. Ele é o meu Senhor. Então, a passagem toda, essa narrativa toda termina, lembra, Jesus dizendo: respondei-me, respondei-me, exigindo que a gente reconheça Jesus como Senhor messiânico. Não apenas como filho de Davi, aquele que vem como cumprimento dos pactos que Deus estabeleceu com aquele rei, no caso aqui, 1000 anos para trás, 3000 anos para a gente para trás. Não, agora nos é exigido responder a Jesus. Quem é Jesus de fato? Ele é aquele que recebe a autoridade de Deus, ele que é aquele que interpreta a realidade, interpreta o mundo, a coisa criada. Ele é o fiel, o verdadeiro intérprete de toda a Sagrada Escritura. E a gente é chamado a se colocar debaixo da autoridade dele para interpretar bem a Sagrada Escritura. E tudo isso por quê? Porque ele é Senhor. Ele é o Messias de fato. Só que é um Messias de outro tipo. Não almejando mero poder político, expansão da Judéia ou de Israel, etc. Não, ele vem para instaurar um novo reino.
um novo tipo de vinha. Ele é a pedra angular que une judeus e gentios, agora num único povo. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. As duas últimas narrativas, eu só vou passar rápido por elas, são Jesus continua discursando para o povo no templo. Ele fala do cuidado que tem que ser com os escribas. Ele alerta as pessoas a não ficar impressionadas com a roupa dos escribas, com o poder dos escribas, porque eles são hipócritas. Na passagem anterior, verso 15 do capítulo 12, Jesus percebeu a hipocrisia deles. Agora ele explica a hipocrisia deles. Há uma desconexão entre o que os escribas aparentam ser e o que eles são de fato. E Jesus vai usar uma história trágica para ilustrar o ponto. Os escribas, esses doutores da lei, esses intérpretes da lei, muitas vezes eram chamados a mediar debates a respeito de herança. E você lembra, na passagem, duas passagens antes, há um debate a respeito da viuvez da lei do levirato. Então, algumas vezes, a viúva morria, a viúva ficava viva, o marido morreu, e não tinha quem casar com ela. E ela não tinha filhos, e para quem ficava aquela herança? Então, os escribas, se arrogando em uma posição de juízes sobre a terra, muitas vezes manobravam daquela viúva doar os seus bens para o templo, para aquela estrutura que nós vimos há pouco, só que eles acabavam subtraindo muito desses bens. Muitos desses bens nem chegavam ao templo, iam parar no bolso desses escribas. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Em parênteses aqui, a gente tem que tomar muito cuidado em não exibir aquilo que nós somos. Não exibir aquilo que tentar exibir aquilo que nós não somos. Algumas vezes a gente vai ficar muito impressionado com orações de pessoas, mudança da voz, impostação, orações muito longas. Isso não tem significado nenhum para Jesus. Talvez isso até sinalize alguns problemas, como a gente vê aqui com os escribas. E aí Jesus contrapõe essa hipocrisia desses líderes religiosos ao que se entende aqui como uma verdadeira espiritualidade. Vamos voltar para a imagem lá do templo lá e a gente termina com isso aí. Aqui. Jesus está em algum lugar debatendo aqui, e aqui é o pátio das mulheres. Nesse pátio, só as mulheres, até aí as mulheres podiam entrar. Elas não podiam passar para esse outro pátio interno aqui, que só homens, e aqui os sacerdotes ficavam. Então Jesus está aqui. Vamos voltar lá para o outro, antepenúltimo slide aí. E nesse local, a passagem vai dizer que ele vê um tipo de gasofilaço, ali um cofre de ofertas. Na verdade, havia 12 cofres de ofertas. E ele está vendo aí muitas pessoas depositando dinheiro ali. E o texto vai dizer que esses eram depositados muito dinheiro pelos ricos. Aí ele diz que vem uma viúva pobre. A palavra grega aí, que é traduzida em nossa linguagem como pobre, na verdade tem que ser traduzido como totalmente destituída de bens. Ele está vendo uma mulher que não tem bem nenhum se dirigindo àquela caixa para botar o seu dinheiro ali. E ele vai dizer, essa viúva que não tem nada, que é completamente destituída de bens, ela, ao colocar 2 moedinhas naquele cofre, deu mais do que todos colocaram ofertas no cofre. A moedinha que ela coloca, se perdeu aí, os nossos tradutores traduziram as palavras aí, né? A primeira vez, 2 moedinhas aparece, leptons, e depois é traduzido para o povo de fala latina, quadrante. O denário era um dia de trabalho. O quadrante valia 1/64 aquele denário. Aquela viúva que não tinha nada estava dando 2 moedinhas que seriam menos de 1 centavo para a gente aqui. E Jesus está dizendo que aquela viúva pobre deu mais do que todos colocaram ofertas no cofre. Por quê? Porque todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua completa pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aquela senhora, aquela viúva, que podia ter sido espolhada pelos líderes religiosos daquela época, ela esperava a vinda do Messias. E ela vivia com alguém que ansiava pela vinda do Messias. O Messias que recebeu toda a autoridade da parte de Deus, o Messias que tem o poder de interpretar o mundo, o Messias que tem a completa interpretação da Sagrada Escritura, do Antigo e Novo Testamento também, e aquele Messias que vai nos ressuscitar no último dia
vai nos fazer viver com o seu amado Pai no último dia. Aquela viuvinha, ao entregar tudo que ela tinha, que era o máximo que ela tinha, ela já antecipa a vinda desse Messias. Será que a gente tem respondido a Jesus dessa forma? Lembra, a passagem abre 2 vezes Jesus exigindo resposta a gente. Respondei-me, respondei-me. Vamos ver o último quadro aí do Timothy Keller. Olha o que ele diz aí. Isso é para todos nós aqui, para mim inclusive. Respondei-me, respondei-me. Jesus exige uma resposta extrema de cada um de nós. Ele nos empurra a ação a cada curva do caminho. Esse homem está sempre estreitando nossas opções. Esse homem é alguém de quem você não ousa afastar os olhos. E nós nem ainda sequer testemunhamos a verdadeira profundidade do seu controle ou ápice do seu poder. A gente vai ver isso em Marcos 15 e 16. Teremos que matá-lo ou coroá-lo. A única coisa que não podemos dizer é fazer. Esse é um homem interessante. Aqueles doutores da lei que estavam tramando para matar Jesus ao final do episódio no templo podiam estar totalmente enganados, mas a reação deles fazia todo sentido. Por favor, não tente colocar Jesus na periferia da sua vida. Este é um lugar que ele não pode ficar. Entregue-se a ele, faça dele o centro de toda a sua vida e deixe que o poder de Jesus reproduza em você o mesmo caráter que ele tem. Amém? Que Deus nos ajude a responder a Jesus e responder a Jesus nos mesmos termos dele. Uma nota terrível aqui para preparar a gente para Marcos 13. Essa foi a última vez que Jesus pisou no templo. Em Marcos 13, a gente vai descobrir que Jesus saiu do templo para nunca mais voltar. Acabaram as formas de se relacionar com Deus da antiga aliança. O relacionamento agora é outro, mediado apenas por Jesus, o verdadeiro Messias. Respondei-me, respondei-me. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o verdadeiro Messias, Tu és o Senhor, um com o Teu amado Pai. Diante de Ti, nós somos humilhados e quebrantados. A gente não tem como vencer um debate com o Senhor. Ó Jesus, homens mais brilhantes tentaram Te desafiar e foram derrotados. A todos o Senhor suplantou, a todos Tu venceste, palavra contra palavra. O Senhor exige da gente uma resposta. Ó Deus, concede Teu Espírito Santo para que a gente responda apropriadamente ao Teu Filho Jesus. Ó Jesus, que nós respondamos apropriadamente a quem Tu és, reconhecendo Tua autoridade, Tua messiandade, Teu poder sobre a Escritura e sobre a realidade. Ó Deus, ajuda-nos a nos colocarmos diante de Cristo rendidos, entregando tudo que temos e tudo que somos, como aquela viuvinha no final da passagem. Ó Deus, ajuda-nos a ouvir que aquilo que nós entregamos, aquilo que nós rendemos aos pés do Teu Filho, do Teu amado Filho, nosso Messias, o único Messias, é maior do que tudo que o mundo tem. Ó Deus, ajuda-nos a responder apropriadamente a Teu Filho. Ó Deus, ajuda-nos a ouvir Teu Filho nos perguntando, respondei-me, respondei-me, e ajuda-nos a reconhecer a autoridade, a messiandade, a soberania, o poder de interpretação que há em Jesus Cristo. Em nome dele, em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém.